turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso pós-jogo, depois do empate do Vasco com o Ceará em Fortaleza em 1-1. Oferecimento do restaurante do Almirante, hoje começando a nossa parceria. Bom, tem muita coisa pra gente falar, gente. Muita coisa pra gente falar desse jogo, porque foram dois Vascos em campo. Um no primeiro tempo, pelo menos até os 30 minutos, e outro nos 15 minutos finais do primeiro tempo e nos 45 minutos finais de partida. Eu sou muito crítico, vocês me conhecem. Eu quero ver o Vasco jogando pelo menos em boa intensidade, jogando como jogou nos 30 primeiros minutos iniciais. O Vasco não fez um bom jogo no segundo tempo, foi dominado amplamente pelo Ceará e poderia ter perdido a partida. Eu vou dizer claramente a você, torcedor do Vasco, que conhece a opinião do canal Atenção Vascaínos, que não é de fazer média. Vanderlei Luxemburgo precisa explicar, estou falando isso aqui antes de ouvir na coletiva, o porquê das duas alterações feitas. Uma ainda no primeiro tempo, do menino Bruno Gomes. Se foi por questão de lesão, ele fez uma dividida forte com o lateral do Ceará, o Samuel Xavier, tudo bem, a gente aceita. Mas se foi por causa do cartão, foi errada a substituição. Bruno é um jogador que comanda o meio-campo do Vasco, apesar de toda a sua juventude. Vinha muito bem, fazendo bem a transição, fazendo as roubadas de bola. No lance do gol, inclusive, ele participou ali com o Richard pela esquerda. Enfim, é um jogador que tem personalidade. A retirada dele, se foi por conta do receio dele tomar um cartão vermelho, não vejo porquê. Não acho que tenha sido necessária. Se foi por questão de lesão, tudo bem. E a outra alteração, para mim, inadmissível, se não foi também por lesão, a do Marrone. Marrone é dos melhores e mais regulares jogadores do Vasco, até na questão da recomposição. E ele fez muita falta no final nessa puxada de bola. Porque o Ribamar é folclore, gente. Ribamar é Ribamar. Até não fez uma partida tão ruim assim, pelo menos brigou, lutou, mas é muito fraco tecnicamente. O Ribamar é um tanque na frente. Como um tanque, tem dificuldade de se locomover. É um jogador limitadíssimo. Ainda caiu no aspecto físico, perdemos, além do Rossi, que fez um grande jogo, que foi até o final, que participou, que lutou, foi um leão, ainda fez o gol do Vasco, foi talvez o melhor jogador em campo. Eu vou aqui bater com o Richard, que hoje fez um partidaço, uma grande partida, assim como o zagueiro Leandro Castanho também fez um grande jogo. O Henrique no primeiro tempo também fez um grande jogo, mas errou na minha concepção, se não foi por lesão, o técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, porque ele queimou duas alterações cedo, queimou muito cedo, e fizeram falta no final. Porque Rossi, que vem caindo sistematicamente no campo, sempre cai, sente uma coisinha, tudo bem, está voltando de uma inatividade grande no mês de agosto, voltou apenas ali em meados de agosto, início de setembro, tem aí pouco mais de 2 meses, mas vem jogando bem, fez um bom jogo domingo passado em Porto Alegre, hoje fez um ótimo jogo no primeiro tempo, mas tirar o Marrone, se não foi por questão física, foi um erro, porque fizeram falta os dois jogadores, ou pelo menos as duas substituições no final. E além disso, os jogadores que entraram precisam tomar um esporro no vestiário. Principalmente Raul e Felipe Ferreira. O Felipe Ferreira entrou com uma má vontade no jogo que eu não entendi. Menino, chegou ontem. Acorda, velho. Muito lento, muito mal, dando trotezinho, querendo se livrar da bola, não marcando ninguém, só cercando. Sem nenhuma velocidade, sem nenhuma força, parecia perdido, sentindo o jogo. E o Raul, lamentável, foi o responsável direto pelo gol que o Vasco tomou. Porque quis fazer bonito na entrada da área, quando vinha errando absolutamente tudo que estava fazendo em campo. Tudo! O jogo é sério, Raul. Há uma responsabilidade. Há torcedores, há dinheiro envolvido. Que falta de vontade de jogar. Que falta de disposição para jogar. Posicionamento errado, errando passes. Passes simples, fáceis. Agora, também é uma avaliação errada da comissão.
Porque colocar um jogador como o Raul, que está há 3 jogos sem jogar, será que o Raul precisava entrar no primeiro tempo, no lugar do Bruno Gomes? Para quê? Para que fazer isso? Um jogador que vinha há 3 partidas, praticamente 2 semanas sem jogar, sente a questão física. E o Raul nitidamente sentiu a questão física e do ritmo de jogo agora. Na entrada da área, o Raul domina a bola e dá um bico pro alto. Independente dessa palhaçada do VAR que eu vou falar daqui a pouco. Porque o gol do Vasco, sofrido pelo Vasco, foi irregular. Irregular. Só um cego não vê isso. Mais uma vez o Vasco é prejudicado pela arbitragem, pelo senhor Jean-Pierre e pelo senhor Voaden, que estava na cabine do VAR. Houve mão do jogador do Ceará e o Beckson estava sim impedido. Mais uma vez, o escambau que o Wesley estava impedido naquele gol contra o Corinthians. Se esse gol de hoje valeu, como aquele gol do Wesley não vale? Isso é um absurdo. Isso é uma falta de respeito. Mas a gente cansa de falar de arbitragem aqui. Eu não gosto de falar porque esses caras são os enrolões. Eles estragam o futebol. Arrogantes, ruins, tecnicamente fracos, frouxos para marcar as melhores coisas. Não tem peito. O Bandeirinha deu impedimento. Respeita a posição do Bandeira. Um impedimento claríssimo, a transmissão mostrou. Ninguém é cego. Escolhe ou mão ou impedimento para marcar, seu Jean-Pierre, seu Voaden. Vocês hoje prejudicaram o Vasco. E não vem com esse papo de tecnologia, que a tecnologia, porque a tecnologia, ela facilita para alguns. Para outros não facilita, é engraçado, né? O Vasco nunca tem um favorecimento da tecnologia. É sempre prejudicado. Agora, abrindo um parênteses, independente da arbitragem, o Vasco fez um jogo ruim no seu segundo tempo. E no final do primeiro tempo. Inexplicavelmente. Acho que o Vanderlei escalou mal o time. Não deveria ter começado com o Fred Guarim, que fez um péssimo jogo. Uma decepção a atuação do Guarim. Não dá. O cara tá parado desde julho, gente. Vamos parar com esse entusiasmo. Acho até estranho a comissão apostar no jogador. Mantenha o que está sendo feito. O Vasco fez um ótimo jogo contra o Internacional. Com Felipe Ferreira no meio, Marrone e Rossi abertos. Pra que inventar o Fred Guarim nesse momento? Pra quê? Perdemos o meio de campo completamente com a saída do Bruno Gomes, que, volto a dizer, para mim, se não foi lesão, foi precipitada a alteração. O Vasco jogou bem até os 30 minutos, teve ótimas chances, o Rossi fez um grande jogo, o Richard fez um grande jogo e foram os protagonistas do gol. Uma jogada aos 19 minutos que o Richard, na esquerda, vislumbrou um passe lindo para o Rossi, o Rossi meteu de chapa no gol do Diogo Silva, doido para entregar a rapadura. O Vasco continuou chegando, tinha domínio de bola, e aí tira-se o Bruno Gomes e entra o Raul. E o Vasco degringola. Perde completamente o ritmo de jogo, porque tem Raul e Guarim sem nenhuma condição física, ou pelo menos uma condição física adequada para jogar, e é dominado pelo Ceará. E, caros amigos vascaínos, vimos 60 minutos de um time sendo pressionado. Uma hora a casa cai. Vai cair? É claro que vai cair. Foi um resultado ruim dentro das circunstâncias. Eu vejo futebol há muito tempo, gente. Era claro ver o jogo. Se o Vasco jogasse como jogou no primeiro tempo em algum, o Vasco deu um chute no gol no segundo tempo, caros amigos. Por que isso? Eu quero saber, eu quero explicações. Por que essa covardia? Por que essa maneira acuada de jogar, essa maneira recuada, esse medo de jogar contra o Ceará? O Ceará não é nada. O Ceará está quase na zona de rebaixamento. Se não for um dos grandes favoritos a cair, Vasco. Então temos uma chance de liquidar o jogo, de matar o jogo, e não matamos o jogo. Então me preocupou demais, porque, volto a dizer, as alterações não foram boas. Quem entrou, Felipe Bastos, também entrou muito mal no jogo, pessimamente, errando passes, não fazendo o simples, não fazendo a bola rodar. O Vasco não conseguiu dar 4 passes. A única chance que teve de gol do Raul foi numa transa de bola. Fora isso, mais nada. Não conseguiu trocar 4, 5 passes no segundo tempo e não dá para entender. Um time que vinha jogando tão bem, o que houve? Jogadores caindo, jogadores com câimbra, jogadores cansados, estranho. Teve tempo para recuperar, foi para Fortaleza na quinta-feira, passou quinta e sexta tranquilo, com medo do bom e do melhor. E aí faz um jogo desse.
E olha, e não perdeu porque Papai do Céu não quis e porque o time do Ceará é horroroso. O time que tem o Thiago Galhardo como seu principal jogador tá fadado a cair. Thiago Galhardo, que aliás acha que é e nunca foi, prejudicando o próprio time do Ceará com seu modo de jogar e querendo atiçar birra dentro de campo. Baixa a bola, Galhardo. Se fosse brilhante esse jogador todo, você estava em seleção brasileira, você sempre foi um razoável jogador. Agora, me preocupou demais a atuação do Vasco, porque o Vasco tem quarta-feira um jogo com o Grêmio que passou a ser importante em casa para o Vasco ganhar. O Vasco está com 38, não em questão de zona de rebaixamento, que nós estamos distantes, mas para brigar lá em cima, mas nós empatamos fora de casa. Tudo bem, foi um ponto ganho, beleza, mas na minha concepção não foi. Na minha concepção foram 2 pontos perdidos pelas circunstâncias da partida, pelo que o Vasco não jogou. E eu sei que vai ter muita gente aqui embaixo na mensagem que vai me criticar. Você está sendo muito crítico. Eu sou crítico. Eu enxergo o futebol desta forma. Acho que futebol é intensidade. Para quem está na ponta da tabela, você vê os times que estão na ponta da tabela, eles brigam pela bola o tempo todo. Não marcam com o olho, como o Felipe Ferreira marcou, como o Ribamar marcou no segundo tempo. Por que não fazem como o Rossi, que brigou o jogo todo? Foi um leão que com câmera voltou, puxou contra-ataque no final. Por que não fizeram isso? Que falta de disposição, que falta de pegada. Por que não fizeram como o Richard, que no final do jogo estava marcando saída de bola do Diogo Silva? Alguns jogadores tiveram uma postura que me irritaram, todos esses jogadores me irritaram muito. O Fernando Miguel fez uma partida sem ter muito trabalho, mas teve um lance que era nítido, a bola na mão dele. Ele quis socar a bola no chão. Por sorte ele errou o soco, a bola veio debaixo dele. Porque senão era uma bola para ele segurar. Encaixa, goleiro. E no próprio gol do Ceará, por que não tenta segurar uma bola? Por que não espalma mais forte? Tudo bem, talvez eu esteja sendo muito crítico. Mas o goleiro é nessas horas também, Fernando. Você fez um grande gol, grande jogo em Porto Alegre, e hoje nesse detalhezinho. Mas não comprometeu tanto. Pikachu fez um ótimo jogo, bem marcando, simples, voltou a jogar bem como lateral. A zaga de área não comprometeu, o Ricardo Graça fez um bom jogo. Não teve tanto trabalho assim, o Ceará também só cercou e bola na área. O Leandro Castanho fez um jogaço, botou Galhardo no bolso. O Henrique fez um bom jogo no primeiro tempo. Segundo tempo ficou muito sobrecarregado, ainda mais porque tirou o Marrone que ajudava, botou o Felipe Ferreira que não ajudou ninguém. O Richard fez um partidaço, jogou de terno hoje. Jogou um grande jogo, uma ótima partida. O Bruno Gomes vinha fazendo um ótimo jogo também. Uma pena ter saído, uma pena. Fred Guarim, muito mal, muito mal. Errou tudo o que quis fazer. Apenas uma jogadinha na linha de fundo, que ele deu um driblezinho, mas mal, a gente vê que ele está sem o ritmo. E essa posição mais avançada não é a posição dele. Não é ali que ele vai render mais. Rossi, partidaço, um leão, junto com o Richard, os 2 melhores em campo. O Ribamar é aquela coisa, brigando na bola, mas tecnicamente fraco, não consegue segurar uma bola. E o Marrone vinha jogando bem. Eu não entendi por que saiu. Poderia ser importante no segundo tempo, numa puxada de contra-ataque, na força que tem, em segurar a bola, como ele fez em Porto Alegre muitas vezes. E o Felipe Ferreira, terrível, uma decepção, jogou muito mal. O jogo termina em 1-1, o Vasco vai para 38 pontos, tudo bem, não é dos piores. Agora, é claro e nítido que há uma má vontade gigantesca com o Clube de Regatas Vasco da Gama quanto à arbitragem. Eu quero saber da Confederação Brasileira de Futebol por que escalar Jean-Pierre e Voaden sempre em jogos do Vasco? Por quê? Eu quero entender. Por que os gaúchos tanto apitam jogos do Vasco? Por quê? Qual é o problema? Nada contra os gaúchos, mas esses atos gaúchos adoram e historicamente sempre prejudicaram o Vasco. O que foi feito hoje no Castelão foi um assalto à mão armada. Foi terrível o que foi feito hoje no Castelão. A mão é nítida do jogador do Ceará, apesar da irresponsabilidade do Raul. E o Bergson, amigo, até o Bandeira deu, era claro o impedimento dele. Que linha de tecnologia, que vara o escambau. Tá errado isso, gente. Se esse lance foi gol, como é que o do Erlen não foi gol contra o Corinthians? Me expliquem. Eu não entendo, eu sou burro para entender isso. Me desculpe, eu sou um ignorante em arbitragem. Se alguém puder me explicar claramente, didaticamente, como não foi gol do Erlen e hoje foi, com o Bergson metade do corpo para frente,
Ah, mas o pé do Castan estava na mesma linha do pé dele. Mas peraí, gente. O cara com o tronco na frente, ele ganhou a vantagem, porque a bola sobrou e ele já estava na frente para chegar, porra. Então tá errado isso. E o Vasco é prejudicado, mas não justifica. Porque foi no segundo tempo covarde, foi no segundo tempo ruim, foi no segundo tempo sem força, foi no segundo tempo com alguns jogadores muito preguiçosos em campo, não entendendo a posição que o Vasco está na tabela. E também, o que é mais duro, contra um time que tem grande chance de cair, porque o Ceará é muito fraco. Tomar um gol do jeito que tomou, tomar a pressão do jeito que tomou, e contra o time que o Vasco jogou, é de fechar a porta, gente. É de fechar a porta. É muito duro. Bom, é complicado. O Vasco agora joga quarta-feira com o Grêmio. A gente mantém aí a esperança de que o time possa melhorar, mas pedir que a comissão técnica, que o técnico Vanderlei Luxemburgo, volta com o time que está jogando, Vanderlei. Não muda, não. Não bota Guarim, não bota outros jogadores. Mantém. Vai com uma espinha dorsalzinha até o final. Esperando que o Oswaldo Henrique volte, apesar que o Ricardo Graça fez um bom jogo. Perdemos o Rossi. Rossi tomou o terceiro cartão amarelo, se eu não me engano. Vai ser um desfalque. Vai ser um desfalque, porque o Rossi fez um grande jogo hoje, mostrou a sua importância, mas sem o Rossi a gente vai ter que ver um outro nome, talvez o Gabriel Peck, talvez botar o Raul ali pela direita, ver se o Raul ali joga, porque o Raul de volante ele desaprendeu a jogar. Ele não sabe mais jogar de volante. Ele não tem condição mais de jogar de volante. Ele sabe jogar pela direita. Tem feito bons jogos ali. De repente, como ponta direita, ele mudou de posição. Porque hoje de volante, ele prejudicou demais o Vasco na hora do gol. Domina no peito, filho, ó, pra cima, dá um bico. 40 do segundo tempo, não dá pra ficar jogando bonitinho, dando chapéu na entrada da área. Não dá, gente. Não dá. Marca o Vanderlei, pega os três. Felipe Bastos, principalmente Raul e Felipe Ferreira, ó, no olho e no ouvido. Tá na hora, gente. Vambora, vamos acordar. Quer chance? A chance tá aí. A chance tá aí. É isso aí, gente. Que vocês tenham um bom sábado. Bom, de todo o pior, o Vasco não perdeu. Pelo menos conseguiu um ponto. Mas do jeito que foi, eu fiquei muito chateado. Fiquei irritado. Não é chateado, fiquei irritado, porque vi a chance sair pelas mãos. Se jogasse como jogou no primeiro tempo, e não precisava ser exuberante, não, fazia um segundo, matava o jogo. Matava o jogo. E não teve essa capacidade. Bom, amanhã a gente volta com mais informações, com especiais. Segunda-feira a gente está de manhã no Bom Dia. E cobrindo o Vasco no dia a dia. Terça-feira tem a nossa live. Quarta-feira tem Vasco e Grêmio em São Januário. Vá até o estádio, vá ao restaurante do Almirante. Vá lá comer uma comidinha legal, acalmar, tomar a sua birita. Compre produtos oficiais do Vasco e vamos lá. A nossa luta continua. O vascaíno é sempre assim. O Vasco somou um ponto, tem mais 10, tem mais 30 e pelos cálculos, 38. Se o Vasco chegar até 56, tem boas chances. Tem que somar aí mais alguns pontinhos, né? Pelo menos aí mais 18 pontos. 18 pontos seriam 6 vitórias. Bom, tem Chapecoense em casa, Goiás em casa, tem o CSA fora, que é mais ou menos como o Ceará hoje, perdemos uma grande chance. Temos o Cruzeiro, que vai estar desesperado, jogando em casa. Temos Grêmio e Palmeiras também jogando em casa. Bom, temos o Fluminense. Então eu acho que dá pra gente agora. Precisa melhorar, precisa crescer, precisa ter continuidade. Tudo bem que são 4 jogos sem perder. Não estou sendo pessimista, não. São 4 jogos sem perder. Mas a atuação de hoje poderia ter sido melhor. Até com empate, mas poderia ter sido melhor. O Vasco foi dominado demais por um time que, com certeza, para mim, tem grande chance de cair para a segunda divisão. Ok, turma? Um grande abraço, um ótimo sábado, um bom domingo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.